Tarde a todos que se dispuseram a conversar um pouco sobre esse tema, que para mim é muito interessante e para as outras pessoas eu não sei como é, né? Para a gente que é um serviço de referência aqui no HU, na UFSC, é o nosso dia a dia, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso chega na ponta no serviço de saúde, porque a via habitual desse problema ser identificado e problematizado é na escola. Mas eu vou contar a história para vocês de como se desenvolveu esse trabalho do Núcleo Desenvolver aqui no HU. Vou falar. Então, assim, a avaliação multidisciplinar das dificuldades de aprendizagem é a abordagem que consegue dar conta dessa queixa de dificuldade para aprender ou se desenvolver, porque ela aparece para o profissional de saúde ou da educação como alguma coisa que desvia um pouco das outras crianças. Aquela criança está um pouquinho diferente. E são várias as razões que podem implicar numa aprendizagem que está inesperada, um desempenho inesperado daquela criança em relação aos seus pares na escola, a história de aprendizagem dos seus irmãos. E por causa disso a gente construiu ao longo de 2 décadas, 20 anos, um trabalho de avaliação multidisciplinar. Então, para introduzir um pouquinho esse tema, esse marcador, a dificuldade de aprendizagem, é uma interface muito importante entre a saúde e a educação. Ela é referida ou conhecida, né, e como a gente vai utilizar aqui a expressão aprendizagem, no campo da aprendizagem acadêmica ou formal, né? E nesse campo, ela é reconhecida como dificuldade nos conteúdos escolares, mas mesmo assim, ela é uma preocupação dos pais e ela aparece com frequência nos serviços de pediatria. Ela também pode ser percebida por professores, além dos pais, como um problema de desenvolvimento de crianças e de adolescentes, né? Como o desenvolvimento e a saúde e a aprendizagem estão muito interligados, assim, crianças com comprometimento de saúde em todas as suas dimensões biopsicossociais, elas podem ter problemas no desenvolvimento e também na aprendizagem acadêmica, né? Isso pode ser percebido, mas até é fácil de perceber que eles estão intimamente interligados. Mesmo diante de doenças agudas, por exemplo, a criança pode ter uma queda no seu rendimento, tá? Então, a complexidade é necessária, a gente chama de complexidade para justificar a necessidade de uma equipe multidisciplinar, ela é justamente para atender a singularidade de cada indivíduo. Então, a criança em desenvolvimento é conhecida ou é abordada por vários tipos de profissionais, com vários recortes teóricos, mas é de senso comum que ela é multidimensional. E ela vai se expressar naquele ser humano com uma particular singularidade, ou seja, não dá nem para comparar um com o outro, mesmo aqueles que estão com dificuldade. Então, antes de falar de dificuldade de aprendizagem, a gente tem que falar um pouco de que aprendizagem a gente está falando, assim, o que se espera que as crianças aprendam dentro do ambiente acadêmico. Não é só a conhecer, a ler, a fazer, mas também é viver, conviver e ser, né? Ser capaz de, ao final de passar pelo ciclo de estudos formais, ela possa ser autônoma, capaz de contribuir para a sociedade de forma original. Então, ela tem que ser apropriada de várias qualidades. Então, isso que a gente fala é uma aprendizagem também multidimensional, né? Então, quando a gente vai falar de dificuldades, a gente tem que lembrar que elas podem acontecer em outros campos da expressão, da individualidade. Quando a gente está falando de dificuldade, então quando os pais expressam como preocupação no ambulatório de pediatria ou no serviço de multidisciplinar de referência, que é o caso daqui da equipe do Núcleo Desenvolver da HU, a gente tem que tentar identificar de qual é a preocupação parental ou dos professores. Eles estão preocupados com a aprendizagem formal ou estão preocupados com a aprendizagem de modo geral e global? A criança não aprende também coisas cotidianas, né? Cuidados, atividades de vida diária, autocuidado. A gente precisa discriminar isso, porque ajuda, né? Em como eu vou abordar, como eu vou pesquisar aquela queixa. Ela fala, às vezes, é bem específica em relação ao atraso do desenvolvimento.
né? Às vezes procuram crianças pequenas, que os pais já estão preocupados porque elas estão muito diferentes do irmão maior, ou então de um primo, ou dos coleguinhas na mesma sala na escola, né? E mesmo o desenvolvimento, mesmo na mais tenra idade, a avaliação pediátrica, médica, de outras áreas também que lidam com o desenvolvimento, ela já é sabida que ela tem muitas dimensões. A motora, a cognitiva, emocional, psicoafetiva, psicossocial e adaptativa. Mas mesmo assim, se for na área motora, motora fina, motora grosseira, visomotora, a gente precisa investigar se essa criança tem integridade sensorial e também capaz de perceber aquilo que ela vê ou que ela ouve, se ela discrimina, se ela integra, que é uma outra habilidade, né? Que, o que a gente faz, com o que a gente sente, com o que a gente percebe, ou mesmo com o que a gente aprende, ele é processado dentro da gente, a gente sempre tem uma resposta, se apropria de alguma coisa, utiliza aquela informação mais tarde, né? De várias formas. Às vezes, esse atraso que refere os pais, ele pode estar relacionado à fala, à linguagem, à capacidade de entender ou de se comunicar, né, na família e na escola. E às vezes ela é exatamente comunicativa, expressiva, ela aparece só quando é na comunicação com o outro. Então, são várias coisas que chegam no ambulatório com essa queixa, meu filho não desenvolve, doutora. Aí a gente vai explicando, mas não desenvolve o quê? Ele não aprende. Foi isso que aconteceu, assim, na época da formação do Núcleo Desenvolver. Para compreender o desenvolvimento, assim, no século XX a gente teve muito mais pesquisadores e estudantes, né? Até o século XIX não tinha muito interesse por saber como que as crianças se desenvolviam. A infância ela foi mais identificada, né? No final do século XIX. E a gente teve os primeiros teóricos que falaram a respeito, observaram o fenômeno do desenvolvimento e tentaram modelar, ou seja, oferecer uma teoria que explicasse. O primeiro foi o Gesell, que ele fez um modelo maturativo, então as primeiras teorias eram bem normativas e mecanicistas, era só observar e ver como acontece. Em tal época a criança apresenta tal comportamento, e tudo atribuído a um amadurecimento. Também outros autores tiveram essa mesma abordagem, esse mesmo ponto de vista, né, que a gente fala enfoque. É o que o teórico observou mais, enfocou mais para elaborar a sua teoria. Algumas teorias do desenvolvimento, as primeiras, achavam que tudo era atributo do indivíduo. Ele ia expressando, aquilo era mecânico, nada poderia alterar aquela expressão. A gente estava falando um pouquinho das teorias, por que é interessante falar? Porque cada teoria trouxe, na sua época, à luz dos conhecimentos que tinha, uma contribuição que ao longo do século passado foi construindo uma compreensão do desenvolvimento em suas várias dimensões. Então, os primeiros, eles foram mais descritivos, descrevendo os fenômenos, a idade esperada, e a contribuição deles continua rica e é útil na clínica e na pedagogia até hoje, né? Como o Gesell, por exemplo. E aos poucos eles foram imaginando que talvez aquilo não acontecesse só no indivíduo, mas tivesse relação com genética, com herança, com meio ambiente. E isso foi produzindo ao longo do século XX muitas outras teorias, né? As teorias da era moderna, elas têm sempre, elas podem ser agrupadas de acordo com o enfoque. Por exemplo, a gente teve teorias que explicavam o desenvolvimento, que são as teorias psicanalíticas, cujo enfoque era no funcionamento psíquico, da psique, que é, por exemplo, a teoria do Freud, que é psicossexual, e do Erikson, que é psicossocial. Tivemos também teorias comportamentalistas que botaram luz, deram enfoque ao modo de agir, né? Comportamentalista tradicional do Watson, do condicionamento operante do Skinner, a aprendizagem social cognitiva do Bandura. Então, assim, o comportamento em si, a forma como ele aparece, o que desencadeia, como ele pode ser manuseado, foi objeto de estudo desses teóricos, né?
porque a teoria aparece quando a gente não consegue compreender todo o fenômeno e a gente elabora uma teoria para poder abranger, para poder abraçar e abarcar aquele fenômeno, especialmente se a gente tem que lidar com ele, né? Outras teorias da era moderna são as teorias cognitivas, onde o enfoque foi no modo de construir o pensamento. Então, dentro da pediatria, que é a minha área de formação, o que a gente mais aprendia era a teoria do desenvolvimento cognitivo do Piaget. Mas existem outras, né? Como a teoria do processamento da informação, a neurociência cognitiva, mas o foco é meio parecido. Como aquele indivíduo pensa, o que ele elabora e que é a razão e a causalidade do seu agir. O que um desenvolvimento, um processo de pensamento vai ter relação com o outro que ele vai adquirir. Então, as teorias elas se diferem na gênese, na causalidade, em relação ao tempo de aparecimento de comportamentos, porque, de certa forma, até o aparecimento das neurociências, exames de imagem, de neuroimagem funcional, a gente sabia à medida de que ia observando os comportamentos, né? Outra teoria muito importante da era moderna, que são as teorias histórico-culturais, que colocavam o enfoque do desenvolvimento no contexto em que ele se dava, né, como o sistema bioecológico do Bronfenbrenner, que observava a criança num sistema ecológico, então microecológico da família, da escola, da sociedade, do mundo, econômica, né, de micro para macrosistemas. Então, ele observava o desenvolvimento sempre correlacionando com o que estava acontecendo fora da criança, em volta da criança, como fator determinante. E a sociocultural, que é mais conhecida, principalmente entre os profissionais da educação, ela também observa desse ponto de vista. Ela coloca um enfoque máximo e total no ambiente, mas do ponto de vista de eventos, fenômenos, relações socioculturais. Existem também outras teorias bastante interessantes que colocam um enfoque na influência dos ancestrais, né? A nossa influência evolutiva. E a etologia é uma delas, né? O Konrad Lorenz é um pesquisador assim, muito interessante e ele coloca isso do ponto de vista do que a gente herdou, do quão adaptativo é comportamento, o quanto ele também está presente em outros seres de espécies semelhantes, outras classes, mamíferos e tal, e ele fez pesquisas nessa área. E a gente tem outras teorias que vão se agrupando, sempre as que aparecem mais próximo da contemporaneidade, elas se beneficiam de tudo que as outras já descobriram e identificaram, né? Então, a psicologia do desenvolvimento evolutivo, ela é baseada em conceitos da etologia, da sociobiologia, das interações sociais, genéticas, comportamental e neurociência. Então, quem vai chegando depois se beneficia e bebe na fonte dos outros que os antecederam. Por isso que, na minha opinião, todas elas têm mérito e todas elas foram a contribuição intelectual e criativa de quem estava observando o fenômeno do seu ponto de vista, daquilo que pôde se dedicar. As teorias recentes, elas contemplam várias dimensões que já foram abordadas antes, integra as ideias contidas nas teorias que os antecederam para entender a variabilidade observada entre os indivíduos, porque uma teoria às vezes não explica. Então, só o ambiente sociocultural não vai explicar porque dois irmãos gêmeos têm comportamento diferente, ou dois irmãos da mesma família, pessoas da mesma comunidade, elas têm desenvolvimento diferente. Então, existem vários fatores que estão relacionados com o desenvolvimento. Então, elas tentam colocar todos esses atores sociais em uma relação dinâmica, né? E aí consideram tudo o ambiente, né? A comida, a família, o ambiente intrauterino, nutrientes, estímulos sociais, cognitivos, eventos, né, que aconteceram numa comunidade específica. Tudo isso é ambiente também, ele não é só sociocultural, ele é sistêmico, né? E essa relação sistêmica entre os fatores desencadeantes do desenvolvimento, ou relacionados a ele pelo menos, ela não é linear, mas assim como uma rede que se conectam os fatores do indivíduo, físicos, cognitivos, psíquicos, emocionais, e o do ambiente físico, aquilo que eu falei que é orgânico, né, nutricional e tal, e social, as relações, os atores, as pessoas,
né? Os eventos que formam, que naquele indivíduo apareça um acontecimento muito singular, que é o desenvolvimento daquele ser. Bom, é mais ou menos isso. Por que a gente falou um pouco sobre isso? Porque não tem como trabalhar com interdisciplinaridade, ou seja, várias áreas de atuação, se a gente não conhecer um pouquinho do que o outro está falando, o que ele aprendeu na faculdade, como é que ele enxerga o ser humano. Até que eu pudesse trabalhar numa equipe multidisciplinar, eu também não sabia. Eu conhecia mais as teorias que estavam relacionadas ao meu campo de atuação, que há 20 anos atrás era pediatria, neonatologia. Eu ingressei nessa equipe há mais ou menos 19 anos atrás. Mas quem está trabalhando com esse tipo de abordagem da saúde, ou das necessidades da saúde ou da educação de crianças, percebe que existe uma variedade muito grande de concepções teóricas, pontos de vista ou enfoques, e que elas divergem em muitos aspectos. Por exemplo, o curso evolutivo, se o desenvolvimento é contínuo ou descontínuo, quais os fatores determinantes, biológico ou ambiental, e o enfoque utilizado para compreender. Então, é uma enorme variabilidade, mas é a contribuição que cada uma delas conseguiu dar. E por que tem tantos? Porque o fenômeno é complexo, né? É multifatorial. Nenhuma delas isoladamente explica a complexidade do desenvolvimento, é por isso que a gente precisa de todas, ou quase todas, né? Tem que levar em conta os principais aspectos de cada uma. Isso tem implicação na prática, mesmo com conhecimento não pleno, porque a gente não abarca a verdade, a realidade, a gente se aproxima delas, com a observação, com a ciência, com as teorias, mas mesmo o pouco que a gente sabe pode ser útil no manejo, na maneira de se organizar para proporcionar as melhores condições possíveis para o desenvolvimento de crianças, né? Então, as teorias podem ajudar na prática diária, clínica ou pedagógica. Eles podem nos ajudar a promover melhores condições para o desenvolvimento na saúde, na educação, orientando inclusive pais nas práticas pedagógicas, no que eles podem contribuir. O desconhecimento, a lacuna que fica em cada teoria, incita a pesquisa e o avanço do conhecimento. E elas também fundamentam políticas públicas de educação e de saúde, porque a gente tem que estar minimamente baseado em referencial teórico ou pesquisas empíricas para a gente destinar recursos públicos, esforço, recursos às vezes particulares das famílias, em algo que tenha minimamente alguma chance de dar certo, né? Algum compromisso com o resultado. Quando a gente fala, então, de aprendizagem e dificuldades, no âmbito desse trabalho que a gente desenvolve no HU, é no sentido das dificuldades que aparecem no contexto da escola, né? É um grupo bastante heterogêneo de condições que podem se manifestar assim, com dificuldades significativas naquilo que a escola valoriza, ou tenta ensinar, ou utiliza, como aquilo que a escola valora também, né? Por exemplo, habilidades, dificuldades significativas na aquisição e uso da escuta, da fala, da escrita, do raciocínio ou habilidades matemáticas, é um dos propósitos, aquele ensinar a fazer da escola. E às vezes nesse aspecto a criança, ela falha. Ela falha, o professor percebe, ela percebe, os pares percebem e a família também. E todos eles vão em busca de alguma explicação ou especialmente do que podem fazer a respeito, né? E elas podem estar refletindo realmente problemas de naturezas muito diferentes, né? Do ponto de vista de causalidade, né? Porque a observação do fenômeno, inicialmente na escola e na comunidade, é que aquela criança não está aprendendo, né? Às vezes é descrito pelos pais como não está desenvolvendo e às vezes é descrita pelos pais como não está aprendendo. E a gente esmiuça isso quando vai atender, quando vai entrevistar ou investigar. Mas ela pode estar secundária a coisas muito diferentes. Vou dar alguns exemplos. Déficits sensoriais, por exemplo, de visão, audição, ou do processamento sensorial, ou seja, o que o cérebro faz com aquilo que ele ouve e com aquilo que ele enxerga. O aparelho visual às vezes está íntegro, mas o córtex visual tem algum problema. Então, a mesma coisa vale para a audição. O som chega no cérebro, mas o que acontece a partir dali, a conversa do que ele ouve com o cérebro que vai processar, ela pode ter algum problema.
Distúrbios, então, do desenvolvimento da fala, da linguagem, da autorregulação, comunicação, da percepção, ou seja, tem muita coisa que pode estar acontecendo isoladamente ou junto, né? E que pode atrapalhar aquele desempenho no aprender a fazer, né? Naquela primeira pilar da aprendizagem acadêmica, né? Também transtornos específicos de comunicação ou deficiência intelectual, que é um rebaixamento mais global das habilidades em várias áreas, não só na atenção, não só na memória, mas em vários aspectos daquilo que a gente chama cognição, intelecto. Pode ser secundária a transtornos emocionais graves, né, que embotam a criança do sentido da aprendizagem, tiram o interesse, o vigor, né, o brilho das coisas para a criança se interessar para aprender, e também transtornos psiquiátricos. Então, assim, desde coisas muito pervasivas, como um transtorno psiquiátrico, até um déficit visual, uma criança que tem uma visão muito rebaixada e ela está sentada atrás e não consegue enxergar, e as crianças às vezes têm dificuldade de pedir ajuda, sabe? De confiar em alguém para dizer, às vezes elas suportam muita coisa calada. É incrível isso, a gente ainda não tem uma sociedade em que a criança possa se comunicar, especialmente aquela que está em dificuldades. Por mais que a gente estimule, faz parte da comunidade adulta se preocupar com isso, né? Dar esse espaço para a expressão, especialmente de quem está em apuros. Pode ser secundária a algumas condições de desenvolvimento mais amplas, mais neurobiológicas, com substrato anatômico ou funcional, e que precisam ser identificadas, porque o tratamento, o manejo, ele é diferente, como os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Uma área onde estão colocados alguns transtornos que têm déficits muito específicos em uma área, por exemplo, do TDAH, que é a dificuldade no controle de impulso, na atenção sustentada, ela é difícil, embora nas outras áreas a pessoa tenha um desempenho comum. Então, é um desempenho inesperadamente rebaixado numa área, né? E que causa prejuízo e atrapalha socialmente ou na aprendizagem, por isso que ele é chamado de transtorno. Assim, o transtorno específico da aprendizagem, que é uma classificação mais recente, ou de leitura, escrita e cálculo, que eram classificações anteriores, que chamavam de dislexia e descalculia, ou o transtorno do espectro autista, que ele tem várias dificuldades, especialmente na comunicação e na socialização e na teoria da mente, na maneira de enxergar e se comunicar com o mundo. Também pode ser associada a condições ambientais de maior vulnerabilidade e risco reproduzivo, ou seja, a criança é vulnerável, já nasceu num lar vulnerável e já é a segunda geração de pessoas que vivem num ambiente de maior vulnerabilidade econômica, com maior pobreza cultural, ou então criança que está dentro de um ambiente de sofrimento psíquico, como as vítimas de bullying, de maus tratos infantis, né, abuso, abandono, violência e negligência. Ou ainda influências extrínsecas, né? Que são essas diferenças culturais que é baixa escolaridade parental, desadaptação escolar, condição socioeconômica e cultural, que podem estar acontecendo junto com outras circunstâncias. O bullying também, um déficit sensorial também. Por isso que o diagnóstico ele tem que ser compreensivo e multidimensional. Elas podem ser transitórias, né? E é engraçado que todas chegam mais ou menos com a mesma queixa, de que o filho não aprende, ou ele não para quieto sentado, ou ele não está sabendo ler como os colegas, e ele não para na cadeira, porque está desinteressado também. Então, todas chegam com uma queixa parecida, claro que não é tão uniforme assim, mas só com a queixa é muito pouco para a gente poder hipotetizar. Tem que estudar isso mais a fundo, né? Mas as secundárias as transitórias são secundárias a momentos de adaptação, por exemplo, mudança de escola, de cidade, de país, o bilinguismo parental, a separação dos pais, luto, desadaptação escolar, crianças com boa resiliência, que podem passar por esses momentos críticos, expressar dificuldade na escola e depois se recuperarem. E as vi todas com a queixa, assim, no ambulatório de pediatria ou no ambulatório multidisciplinar.
Por essa razão, pela pediatria já perceber a partir da queixa que eram problemas de uma natureza mais multidisciplinar, precisariam de avaliação também interdisciplinar. Ela precede a intervenção multidisciplinar, ela tem que entrar na fase do compreender, né? Então, tanto o desenvolvimento quanto a aprendizagem precisava disso. E foi exatamente isso que aconteceu no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário, aqui da UFSC. Em 1996, diante dessa demanda grande de pais que traziam para o ambulatório de pediatria essa queixa, meu filho não desenvolve, doutor, meu filho não aprende. Eles fizeram um projeto, tinha pedagogo, fonoaudiólogo, pediatra, que chamou Projeto Desenvolver. Então, o que quer dizer isso que meu filho não desenvolve? Ao longo de 2 anos, eles conseguiram identificar que a maior parte dos pais que traziam essa queixa eram de crianças de 7 a 14 anos no ensino fundamental. E aí viu-se que era uma demanda grande de crianças e num momento importante da vida delas, que é a infância, um momento bastante decisivo, onde as oportunidades, as janelas de oportunidade do cérebro estão abertas para a aprendizada, e se formou então, através da iniciativa do reitor e do professor Álvaro José de Oliveira, que era professor da pediatria e médico da HU, para formar o Núcleo Desenvolver. Então, em 1998 foi criado o Núcleo Desenvolver, né? Para fazer um atendimento, uma avaliação interdisciplinar, e que eu achei mais interessante quando fui convidada e entrei, acho que no 2000, é que o nome do próprio núcleo da atividade não era dificuldade, era desenvolvimento. E era desenvolvimento humano, assim, reconhecia que o desenvolvimento acontece ao longo de toda a vida, né? Desde quando a gente era unicelular, e até o final da vida ele vai acontecer, só que esse primeiro momento, as 2 primeiras décadas de vida, ele é muito importante. Nos 2 anos de vida primeiros também. Então, ele tem momentos críticos que precisam ser olhados, entendidos como oportunidade para o indivíduo, para a família e para a sociedade. E foi muito legal, porque também para acontecer isso, foi necessário um esforço coletivo para se manter ele funcionando, porque as atividades multidisciplinares hoje em dia têm bastante visibilidade e valor social. Mas quando foi criado, não. Então, as fontes de financiamento às vezes paravam, e a equipe, parte dela continuava voluntária, e sempre ao longo de toda essa trajetória, uns profissionais ensinando os outros, uns profissionais, quem chegava aprendia com quem já estava lá. Então, é um exemplo muito bacana de educação em serviço, e uma oportunidade para cada um que esteve ali presente de participar dessa formação continuada com pares. Então, hoje em dia eu vejo todas as outras áreas do conhecimento como meus pares, porque assim eu fui acolhida, assim eu acolhi também todos que vieram. E a gente pôde fazer o ano passado, quando completamos 20 anos, um evento para agradecer. Né, para agradecer cada um que fez parte dessa história. Acho que foram 53 pessoas, 53 profissionais, além dos 11 que estão atuando agora. Então, foram gerações e gerações. Então, essa generosidade transgeracional a gente pôde comemorar o ano passado. E ao longo desses anos, qual era, o que foi que a gente se propôs, o que a gente conseguiu até agora, né? Desenvolver metodologia, né? Otimizando recursos humanos e tempo e disponibilidade das famílias e da infraestrutura, né, da universidade, para fazer avaliação interventiva de crianças, que a partir da modificação do ensino fundamental para 9 anos, passou a ser de 6 a 14 anos com dificuldades na aprendizagem escolar, com avaliação de perfis clínicos educacionais de aprendizagem, orientações aos pais, encaminhamentos para as possíveis intervenções, também ser campo de estágio nas graduações e pós-graduações da área médica, fonoaudiológica, psicológica e pedagógica. Pesquisas clínicas e projetos de extensão. A gente já tem algumas teses de mestrado realizadas, né, junto com essa equipe. Participação em cursos e treinamentos em outras instituições, né, cursos de pós e tal. Ela tenta dar conta da complexidade, através de uma escuta criativa da criança, do adolescente, da família e da escola, e também uns dos outros, né, na equipe. Contribuir cada um
com seus conhecimentos pessoais, seus campos de estudos e fazer a coisa mais difícil, mas que a gente aprende, que é muito gratificante, que é construir coletivamente uma impressão diagnóstica ampla, compreensiva e singular de cada educando. Né? Ela sempre contou com algumas áreas da área da saúde e das ciências afins, né? Que é a médica, psicológica, pedagógica, fonoaudiológica e do serviço social, tentando estabelecer uma relação circular, horizontal e colocando essas várias epistemologias para estudar o fenômeno naquele indivíduo. Em relação aos processos, as crianças vêm encaminhadas e ao longo dessa história de 20 anos teve várias formas de encaminhamento. Depois, na parte das perguntas, eu posso dizer qual que é o status atual, né, do trabalho. Sempre é feito com acolhimento em avaliação multidisciplinar inicial, depois avaliação por áreas, estudo de caso, diagnóstico interdisciplinar, produção, elaboração do relatório e as devolutivas. Né? E tem vários cenários, a devolutiva com a criança, com a família e para a escola. Cenários diferentes, instrumentos diferentes também. A avaliação inicial, com a equipe mínima, que já foi chamada de triagem, porque ela já funcionou assim num período, é feita pelo pediatra e o psicólogo ou o assistente social, porque ela é entrevista com o pai, o cuidador ou a mãe, né? Num protocolo ampliado, que a gente já tem testado há bastante tempo, bastante estruturado e com uma sensibilidade muito boa. E na outra sala contigo, ao mesmo tempo, é feita uma avaliação, uma espécie de triagem fonopedagógica, com específico elaborado para um instrumento elaborado pela própria equipe. Depois disso, a gente, desse acolhimento das famílias, a gente tem alguma ideia do que a gente se reúne, né, após a triagem, para elaborar alguma hipótese e ver o grau de urgência, qual a primeira ação, depois daquele primeiro contato, né? E chama as famílias para dar essa devolutiva nessa primeira avaliação breve. A criança precisa, depois desse acolhimento, primeira avaliação, de alguns encaminhamentos, alguns mais simples, outros não, né? Por exemplo, sobre manejo de situações de baixo risco, como manejo, hábitos, higiene, sistematização de estudos em casa, ou encaminhamentos mais específicos. Precisa ir para a fonoterapia muito pequeno para suspeitarem de dificuldade na leitura, está com 6 anos e acabou de entrar na escola, né? Mas tudo que é oportuno a gente fazer naquele momento, a gente faz. E quando é elegível, assim, não dá para saber, não é importante, já tem uma idade considerável, eu preciso descobrir, aí ela vai para a avaliação completa, que é mais longa, né? É um processo multiprofissional, vários profissionais vão avaliar dentro de suas áreas, dentro da sua área de formação, utilizando os instrumentos da sua área de atuação para chegar no estudo de caso e elaborar a hipótese diagnóstica final, que essa é a parte mais interdisciplinar. A gente, ao fazer isso, ao longo das semanas e anos, assim, acho que é o único serviço que eu conheço que se reúne toda a semana há 20 anos. Né? Nunca houve uma falha, assim, é muito pontual. Então, a gente tem muita oportunidade de aprender interdisciplinar nessa prática, interdisciplinaridade. Depois do estudo de caso, é feita a devolutiva com os pais, apresentação do relatório e encaminhamento da família à escola. E cada profissional desses faz a sua devolutiva com a criança, porque o entendimento dela é criança. Então, para falar um pouco sobre a avaliação médica pediátrica, a primeira pergunta é a criança dizer o que ela percebe, por que ela está ali, né? O que ela acha da escola. Essa percepção, ela dá muita informação sobre o que está acontecendo. E é só uma pergunta super aberta, né? E eu sempre peço, vou falar com a criança, depois com a mãe, peço para fazer desenho, para fazer uma anamnese bem completa, especialmente nos aspectos que a gente vai monitorar risco pré, peri e pós-natal, como a história perinatal, social, heredograma, atividade, lazer, autonomia, tudo isso que a gente pergunta numa anamnese bem feita. A gente também pergunta a percepção dos pais ou cuidadores, por que a criança está ali, qual que é a queixa deles, ou foi da escola, né? O exame físico detalhado e completo, a gente encontra muitas doenças crônicas, né? Que podem ou não estar relacionadas com a dificuldade na aprendizagem. Então, é um momento, a criança está junto com o pediatra, é um momento de oportunidade para falar sobre muita coisa. Desenvolvimento, imunização, prevenção. Mas a gente tem que testar algumas coisas específicas, como desenvolvimento, maturidade, fala, linguagem, visão. Todo esse screening sensorial a gente tem que fazer, pedindo para desenhar, para ler. É uma consulta longa, mas é muito gratificante, né?
para avaliar o problema para o prejuízo escolar. Ele pode ter acontecido em que período da vida, qual foi o momento crítico, o que a gente pode relacionar, né? Nesses tempos, né, nesses períodos, que fatores biológicos podem estar relacionados, às vezes a doença crônica, que não tem nada a ver com o sistema nervoso central, mas prejudica, e a gente nunca perde a oportunidade de fazer as orientações, todas as outras que são em relação à proteção e promoção da saúde, como ambiente seguro, saúde bucal, estimulação social e intelectual, direitos da infância e a proposição do acompanhamento longitudinal e tratamento que foi identificado. A avaliação psicológica, ela também é bastante ampla, vai dar conta de vários aspectos daquilo que a gente acha que é psicológico ou emocional. A cognição, a emoção, ela utiliza-se de instrumentos formais para avaliação psicométrica. Uma boa parte da avaliação cognitiva e intelectual é do escopo da avaliação do psicólogo, que é um profissional difícil da gente manter, e ele tem um investimento pessoal muito grande para se especializar nesse tipo de avaliação, além das avaliações lúdicas, projetivas, para entender o funcionamento psicodinâmico da criança nos vários cenários, nos vários ambientes dela, né? E também ajudar, claro, faz parte do escopo da profissão, o diagnóstico de transtornos, deficiências, psicopatologias e crianças debaixo de sofrimento psíquico. Ela tem vários momentos, então cada área de atuação vai ter um mínimo de encontros. O mínimo da psicologia, acho que são 8, né? Da entrevista inicial, hora do jogo, testes projetivos precisam, talvez um encontro, mas as avaliações cognitivas mais do que um, certamente, estudos de caso, relatório e a devolutiva com a criança, que é importante esse fechamento para a criança, para ela entender o que ela foi fazer ali. A fonoaudiológica vai ver aspectos da motricidade oral, sistema fonoarticulatório, audição e processamento auditivo, maturidade, desenvolvimento de fala, a linguagem compreensiva e expressiva, a linguagem oral, os desvios fonéticos e fonológicos e a consciência fonológica, que é um conceito muito bacana, que eu só aprendi porque eu estava lá na equipe multidisciplinar. E como ele está relacionado a atrasos na leitura, né? E como ele é prevalente, como não é natural, assim, ele não está dentro dos programas curriculares de várias áreas que poderiam perceber esse desvio a tempo, né? Mesmo as escolas teriam que ter mais conhecimento, poderia haver forma de compartilhar. A fonoaudiologia também tem instrumentos específicos para avaliar, além dos audiológicos, na audioimitanciometria, tem inventários, questionários e protocolos justamente para avaliar as habilidades linguísticas, as habilidades, consciência fonológica. Processamento auditivo é um universo muito interessante também. E a avaliação pedagógica, ela se aproxima bastante do sujeito como aprendiz ou aprendente ou estudante. Então, ela também tem instrumentos subjetivos e objetivos para avaliar se aquela leitura, aquela capacidade de ler ou de aprender está realmente aquém dos seus pares. Porque, especialmente hoje que os pais não têm muitos filhos, eles nem sabem o que é o normal esperar, não tem nenhum irmão para comparar. Né? E também pode identificar algumas falhas que não está no cérebro da criança, não está na sociedade, não está nada. Está no jeito que aquela criança ou aquela família valora a aprendizagem informal, né? Se aquilo tem importância social, se aquilo tem valor social naquela família, né? Mais 5 minutinhos. Mas ela também tem instrumentos suficientes para avaliar a maturidade, né? Comportamento nas diversas situações de aprendizagem e, no caso da psicopedagogia, da sua relação íntima e emocional com a aprendizagem. Porque a aprendizagem ela tem muito de emocional também, né? O que a gente sente quando a gente aprende pode ser um reforçador ou um dificultador, né? Ela tem alguns instrumentos, o TDE, tem o PROLEC, tem vários, assim, não vai dar para citar porque não tem muito tempo, né? Também atividades lúdicas e também testes projetivos. E a avaliação social também, vê o perfil socioeconômico, fatores de risco, ela participa da discussão de caso, construção de diagnóstico, ajuda a gente a compreender melhor os direitos da criança, cidadania, tanto a gente quanto os pais, e ela que a pessoa que melhor tem em mãos ou habilidade para saber quais são as redes de apoio e suporte social daquela família, daquela comunidade, né?
Então, a cereja do bolo ainda não chegou, mas está perto. No estudo de caso e diagnóstico interdisciplinar acontece no final, só depois que todo mundo já avaliou, na reunião, com a apresentação completa de todas as avaliações. Foi aí que eu aprendi tanto com os outros, né, que generosamente compartilharam os seus saberes. E também as respostas a pequenas intervenções, seja na fono, na pedago. A impressão diagnóstica interdisciplinar, da melhor forma possível, integrando os achados, hierarquizando, até para a gente saber quais serão as recomendações para planos terapêuticos individualizados e encaminhamentos para a rede de suporte. É elaborado um relatório descritivo com pareceres de todas as áreas, a impressão diagnóstica interdisciplinar atual, orientações para a escola, sugestões para a elaboração do plano terapêutico individualizado e anexo a esse relatório também vão os encaminhamentos para a rede de apoio, tipo precisa da fonoterapia, sugestão de leitura para pais, professores, sugestões de práticas pedagógicas ou então práticas familiares que estimulem a aprendizagem. A devolutiva, sim, a cereja do bolo, que é o momento que frequentemente é o mais emocionante, né? A gente também procura fazer isso de forma multidisciplinar, pelo menos 2 profissionais diferentes que participaram do processo da avaliação e é frequentemente o momento mais emocionante de todo o processo. E ela, mais uma vez, inicia de forma empática, né? Com a escuta das percepções dos pais e cuidadores, agora ao longo de todo o processo. A gente ouviu ele quando chegou, ouviu a criança, e agora a gente vai ouvir o que ele sentiu. Ele não tem resultado ainda, não tem relatório, é só um encontro, né? E eles podem falar sobre o processo, a equipe, a criança, sobre si mesmos, ao longo do período de avaliação. Aí sim, depois dessa escuta também acolhedora e criativa, né? E empática, a gente começa a leitura comentada de todo o conteúdo do relatório, dirimindo as dúvidas e prestando esclarecimentos que a família solicitar, é feito sem a criança, né? Só os pais, cuidadores. Resultados da avaliação do perfil de aprendizagem, que é uma coisa que é mais ou menos o motivo da busca, e tendo aí a oportunidade de ressaltar as potencialidades e os pontos fortes. Isso é muito importante, né? Qualificar a criança, até porque toda criança tem inúmeras qualidades, né? E não focar só nas necessidades, embora elas sejam importantes, foi o motivo da procura do serviço especializado, ela não pode deixar de faltar. Ela só não pode ter uma dimensão determinista, né, ou fatalista do perfil de aprendizagem da criança. As orientações, recomendações, encaminhamentos e, quando pertinente, às vezes é necessário, a gente precisa sugerir uma reavaliação após um período proposto de intervenção. Por exemplo, quando a criança tem alguma coisa sensorial que precisa ser corrigida, ou de integração, tipo a alteração do processamento auditivo. Então, as minhas considerações finais como pediatra, como membro dessa equipe há tanto tempo, eu volto a ressaltar que a puericultura ela tem esse aspecto importante que é o desenvolvimental. É a atenção, a vigilância, a promoção do desenvolvimento, e não só do crescimento, né, das crianças e dos adolescentes. Ela tem essa ação, esse acompanhamento tem a oportunidade de fazer ações de prevenção, de reconhecimento precoce e de intervenção oportuna, né? Inúmeras condições, além de transtornos específicos de aprendizagem, podem estar impactando naquela aprendizagem com problema naquele momento. E isso é importante para o futuro daquele indivíduo, porque a aprendizagem formal, acadêmica, é um caminho muito valioso para acesso à cultura, ao trabalho, à saúde e à inclusão social. As crianças privadas de uma educação formal têm chance de reproduzir riscos socioeconômicos e culturais. Essas são as leituras sugeridas que eu separei para vocês, tá? Os portais, as associações. O programa Saúde na Escola é uma aproximação do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde. As pessoas ainda têm dificuldade de localizar, dificuldade na aprendizagem, se é um problema de saúde ou de educação. E a gente acabou de dar o nosso parecer é que ela é multidimensional, então ela aparece em tudo quanto é lugar e ela está relacionada com tudo. Tem esse projeto de diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem esse manual fantástico, que faz um apanhado histórico e conceitual do que é dificuldade de aprendizagem, do que é transtorno. E precisaria de uma web palestra só para falar disso, que é bem interessante. E esse é o e-mail do Núcleo Desenvolver.
Se alguém quiser encaminhar alguma pergunta, alguma coisa. E agora a gente vai passar para as perguntas e respostas. E, na verdade, essa primeira comunicação, ela ficou meio cheia de informação e tal, mas é porque é como se fosse um abre-alas, né? Qual que é a biografia desse encontro? A gente tem um serviço de referência, e ele atende crianças, e ao longo de um tempo grande ele acumulou uma expertise, mas mesmo assim, dada a natureza e a prevalência de transtornos de aprendizagem e da queixa, a gente imagina que mais equipes precisam se formar ao longo do estado, né? A gente tem condições agora, um certo nível de maturidade e institucionalização para poder oferecer esse tipo de treinamento para outros profissionais. Porque a gente percebeu que tem uma demanda muito grande para a neurologia pediátrica, por exemplo, das escolas, dos pediatras, das famílias querendo uma avaliação, especialmente na rede pública, né? E existem poucos profissionais da neuropediatria, existe um número super grande de doenças que precisam da atenção do especialista neuropediatra. Mas o pediatra tem condições de se qualificar para fazer um bom diagnóstico, especialmente se ele puder trabalhar com uma equipe mínima, uma equipe multidisciplinar, equipes que tenham psicólogo, fonoaudiólogo, porque os problemas de fala, de desenvolvimento de fala e linguagem, eles estão bastante relacionados à queixa da aprendizagem. E a gente recebe crianças que vêm com essa queixa, já estão mais velhas, e elas têm do desenvolvimento da linguagem desde sempre, não tiveram fala desenvolvida a tempo, né? Então, a gente às vezes já tem um atraso no atendimento de uma coisa que não era nem para virar um problema de aprendizagem depois. Então, por isso que a gente reforça a importância da puericultura, do desenvolvimento das crianças. Existe uma necessidade de um acompanhamento maior desse desenvolvimento. E também, quando qualquer profissional de saúde identificar a rede prestadora de serviço, a rede de apoio, né? Trabalhar em rede é isso, é fazer os nós suficientes para reter e conter, proteger essa criança, antes que ela já chegue assim, com agravos, né? Com sequelas, com desenvolvimento emocional prejudicado por alguma coisa que poderia ter sido vista antes e manejada antes, porque nem tudo precisa tratar, não é medicalizar, não é dar diagnóstico, não é promover o desenvolvimento. Se pudessem contribuir, né, com o chat, com essa pergunta que eu faço para vocês, essa queixa chega para vocês na UBS, como é que ela chega e o que vocês fazem com essa demanda, assim, deixam para mais tarde, isso é uma questão da escola, qual que é o entendimento de vocês e qual é o manejo? Porque a gente está interessada em popularizar aquilo que a gente consegue aprender e estudar e fazer com que isso chegue mais cedo, mais perto de mais crianças. Então, esse é um veículo que a gente foi convidado a participar e a gente vai preparar outras comunicações mais interessantes do que essa abordagem tão ampla que eu fiz agora, mas era para contar um pouco da historicidade de como se faz uma equipe multidisciplinar. Elas fazem com gente que está disposta a trabalhar junto, de abrir mão do seu conhecimento particular e compartilhar poder, compartilhar conhecimento, porque o interessado é o outro, o sujeito é o outro, ele que precisa. A gente já cresceu, já se formou, está desenvolvido, mas a criança não. E ela precisa, dentre todas as coisas que ela precisa, né, imunização, alimentação, tudo, ela precisa ter direito a atingir o mais alto potencial, né, e poder dar conta dos mais altos fins da sua existência. Para isso que servimos todos nós, profissionais da saúde, da educação e os pais, claro. Mirim colocou aqui que eles estão lá reunidos em 3 agentes comunitários de saúde, e eles colocaram que eles ficaram um pouquinho perdidos em função dos termos técnicos, né? Uhum. E eles colocam também que eles sabem a importância, né, do trabalho deles na captação de alguns desses problemas lá na comunidade. Então, eles perguntam como que eles podem atuar e eles deixam como sugestão também, né, um tema aí para uma web palestra direcionado para esses profissionais, né, para a questão da atuação, da formação, como que eles enxergam esse problema lá na comunidade. Ótimo.
Então, em relação à formatação, realmente é a minha primeira experiência de web palestra, então, mas as apresentações são sempre muito acadêmicas ou para profissionais de educação até, né? Então, todos esses termos, desenvolvimento e teorias, eu sempre tive que me apropriar para essa interlocução. Né? Mas eu sou capaz de me apropriar de outras formas de me comunicar, até porque eu me comunico com pacientes e tal, que eu não tinha muito informação, assim, nem noção. Mas é a minha primeira vez. Então, eu posso elaborar, porque assim, esse é amplo mesmo, né? Mas a gente pode elaborar outras comunicações para se aproximar de cada transtorno, por exemplo, marcadores sensíveis. Essa dica que eu dei da fala, né? A fala, ela fica negligenciada porque todo mundo tolera trocas na fala no período pré-escolar. Beleza, trocar cebolinha, uma letra por outra, de mesmo, né, valor sonoro, tudo bem. Mas a criança que está passando dos 4 anos, 5, 6, e a fala dela é ininteligível, aí ela vai chegar na escola, ela não vai a ler, não vai aprender mesmo, não tem como, ela tem algum problema. Então, isso fica negligenciado. Se a criança não tem uma pericultura, porque a mãe chega lá e vem outro neném, esse aqui também não está ficando doente, aí esse que está ficando resfriadinho. Eu vejo nas crianças que eu recebo aqui, eu pego a caderneta de saúde delas, só tem lá o último peso junto com a última vacina de 2 anos e acabou. Ninguém mais viu. Cresceu na rua, conforme Deus permitiu. Não tem um programa, um projeto para avaliar. E aí a gente vai avaliar, não sabe ler, já está no 4º ano, não sabe ler, nunca reprovou, mas teve a progressão, né, automática até lá. E a gente vai avaliar, tem muita alteração da fala, linguagem e comunicação. Então existe um delay tão grande que essa criança foi prejudicada no seu desenvolvimento cognitivo e intelectual pelo atraso na correção do que talvez tivesse correção, né, reparação fonoaudiológica. Então, eu percebo assim, que essa dica da avaliação e das condições de fazer uma avaliação pelo menos anual do desenvolvimento e que tivesse acesso a intervenções pertinentes, otorrinolaringológicas, fonoaudiológicas, porque já ia ser um monte de gente a menos, porque os transtornos neurobiológicos, eles são multifatoriais, mas eles têm forte base genética. A prevalência é 6, 7%, é bastante. Mas tem outras coisas que poderiam ter sido evitadas e com uma poricultura bem feita, uma vigilância do desenvolvimento melhor feita. Então, assim, é para isso que a gente está aqui também, né? Porque a gente percebe a importância, não sabe como vai agir mais sistemicamente, mas a gente está aberta para essas devolutivas, né? Para esses canais novos para poder abordar o problema com o que a gente tem, porque a gente fica muito intimidado com a falta de recursos, né? Não tem neurologia suficiente, não tem mesmo. A prevalência desses transtornos que a gente está falando, de dislexia, TDAH, é tudo grande, se é somado, é quase 20%. Ninguém vai enfiar 20% da população infantil no ônibus e vai trazer para os grandes centros para avaliar. Tem que estar preparado minimamente para separar o que é urgente e o que não é, né? Então, isso a gente pode fazer desta maneira, eu acho a maneira mais simpática de compartilhar a informação do que só ler, mas tem bastante coisa ali naquela bibliografia que todo mundo pode pesquisar, uma linguagem feita para pais, leituras sugeridas para pais que ajuda todo mundo. Pergunta de Nova Mutum. Durante a avaliação multi, o professor é ouvido, né? Uma pergunta que eles estão fazendo. E se há outra forma de comunicação ou de protocolos? Aí eles ainda complementam a pergunta, né? Como é verificado se as estratégias propostas pela equipe são de fato implementadas lá na escola? São os follow-ups. Então, vou começar pelo começo, né? Assim, a questão da referência e da contra-referência são o motivo primeiro de eu estar aqui. Porque, assim, a gente foi chamada para trabalhar no Sistema Único de Saúde, porque aqui é um trabalho mais regionalizado, dentro do município de Florianópolis, com pesquisas da universidade e da rede municipal e estadual de saúde, que era quem a gente recebia. E agora a gente tem esse convite, que ele é ambicioso, mas ele também partiu de uma demanda reprimida, que essas crianças todas eram encaminhadas para a neurologia pediátrica, a ponto deles chegarem a ter uma pilha de 1.500 crianças encaminhadas para a neurologia pediátrica com queixa de dificuldade na aprendizagem. Então, assim,
Aí a pergunta, podemos encaminhar para vocês? Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sensibilizada, né? Assim, 1.500 crianças, mesmo se colocar em fila indiana para atendimento em um serviço, quando o último chegar aqui, ele já tem 80 anos. Então, é uma prevalência tão grande que ela não pode ser tratada de forma centralizada. Então, não tem muito políticas, né, públicas de atendimento multidisciplinar, mas a gente pode propor, a gente está, né, nessa pactuação, nessa conversa com a saúde do Estado e a universidade, de fazer alguma forma de capacitação das equipes que têm, das que têm interesse, né, como os NASCs, por exemplo, porque se a gente não fizer nada, essas crianças vão sendo reprovadas ou aprovadas sem saber, e as famílias muito angustiadas. É muito sofrimento e, na minha opinião, muito desperdício de infância, né? Então, essa é um começo de um diálogo institucional, né? E entre profissionais também, para a gente, porque as ideias podem vir de todo mundo, né? Todo mundo tem criatividade para propor, especialmente quem está mais perto dos pacientes nos lugares mais longe daqui, que eu não conheço as realidades da educação. Em relação à comunicação com os professores, ela é feita de várias formas, por escrito. Antes, há 2 anos atrás, terminou um projeto de cooperação técnico-científica com a Rede Municipal de Saúde, que é o Programa Saúde Escolar. Então, aquela fase inicial do encaminhamento já era feita na escola, que, na minha opinião, é o observador mais próximo do assunto em questão, da aprendizagem formal. E essa parceria foi descontinuada, a gente teve que fazer outras formas de recrutamento, seleção da comunidade local, né, dos ambulatórios públicos e não da escola, por isso que a gente tem que fazer aquela triagem, mas a comunicação vinha por escrito. A gente também entra em contato telefônico, tanto nesse momento de chegada, a gente pede relatório também pedagógico, e às vezes a gente tem que fazer contatos durante o processo da avaliação e especialmente no final, porque tem crianças que têm uma enorme complexidade, né? Tem transtornos com comorbidades associados, tipo o transtorno do espectro autista. Algumas crianças têm transtorno psiquiátrico, estruturação, já estão tem alguma emergência psiquiátrica para ser encaminhada, né? Crianças que estão em estados de risco, né, social e que precisam de uma intervenção do Conselho Tutelar. Então, a gente tem muitos problemas, assim, que tem que demandar alguma ação. E trabalhar em equipe é o que dá forças para a gente fazer aquilo que não está no nosso protocolo inicial. A gente tem que ser criativo na hora de estar diante de um problema e uns empoderando outros ali, estando sempre presentes. Assim, essa disponibilidade de estar junto não é só para fazer alguma coisa junto, é para estar junto mesmo do lado quando alguém precisar. Então, os encaminhamentos, eles variaram ao longo desses 20 anos e agora a gente tem essa proposta deles virem também da rede pública de saúde, né? E a nível um pouco mais macro. Mas para isso a gente precisa de alguns reforços de profissionais, estruturação de fluxos. E isso eu não tenho para dizer para vocês como tá, né? A nossa proposta de qualificação de educação continuada é ampla. Tem pelo menos uns 3 passos e esse é o primeiro. Mas eu não vou adiantar porque não é eu que pactuo, né? Que eu que faço acontecer. O que eu sei, o que eu posso, a equipe que eu estou aqui representando, está totalmente disponível para compartilhar. Tanto que durante muito tempo da vida, boa parte dela trabalhou voluntária, só para não acabar o trabalho, só para não perder a oportunidade de fazer diferença, né? Na história das crianças. Obrigada, você vê que eu gosto muito do assunto, da relevância social que ele tem, e do quanto ele é encantador. Pediatra geralmente é muito encantado com criança, e eu vou fazer 30 anos de pediatria agora, de formada, né? Então, isso é uma especialidade, uma área de atuação da medicina que ela cativa por muito tempo, né? É uma relação mesmo de amor. Então, vamos ver o que a gente consegue com os serviços e com esse muito interessante sistema de educação.